Êxodo 27, de 1 a 19. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos estes utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3, as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, que foi pela tua providência preservada, intacta para o nosso conhecimento. Te louvamos porque nós somos edificados por meio dela. Te louvamos porque o Senhor nos alimenta por meio da tua palavra toda, e te louvamos porque o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos traz lições preciosas de cada página das tuas Escrituras, Pai. Nós pedimos o teu auxílio nesta noite, mais uma vez, para que os nossos olhos, que são finitos, e a nossa mente, ó Pai, que é limitada, possam ser ensinados pelo Senhor, ó Pai. Pedimos o teu auxílio para que recebamos de ti mesmo o alimento espiritual. Ó Pai, abençoa então o sacerdote exterior, este que é finito, que é limitado, para que seja usado por ti, e usa, Pai, o teu instrumento, o teu sacerdote interior, que é o teu Santo Espírito, para que por meio dele os nossos olhos sejam abertos e as maravilhas da tua lei possam ser contempladas por nós. Ó Pai, abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém.
Quando você vem cultuar a Deus, qual é a sua expectativa? Você vem esperando receber o quê? Alguns vêm por causa da música, e a música tem que ser de qualidade, os cânticos e os hinos têm que ser impactantes, ter boas letras, boa melodia. Alguns vêm por causa da comunhão, os abraços, as pessoas queridas, as amizades que são feitas na família da fé. Algumas pessoas vão à igreja por causa das bênçãos. Vão de fato entendendo que é na igreja que Deus derrama suas bênçãos e as pessoas vão para pegar as bênçãos que vêm do Senhor. Outros vêm à igreja por causa da palavra, vêm receber a palavra e o sermão tem que ser bom, o pregador tem que ser um bom comunicador para passar a palavra. Mas eu pergunto, alguma vez você veio à igreja em busca de perdão? Alguma vez você veio com essa expectativa, ansiando pelo perdão de Deus? O perdão de Deus? Ou você acha que não precisa do perdão de Deus? Ou você acha que é crente demais para vir à igreja ansiando por perdão? O texto desta manhã nos mostra que o primeiro móvel que você via quando entrava no tabernáculo era o altar. Era o primeiro móvel. E era do altar era no altar que eram feitos os sacrifícios. E os sacrifícios eram feitos para que o povo tivesse perdão. Então a expectativa do povo daquela época ao ir ao tabernáculo era receber o perdão de Deus. Qual é a tua expectativa quando você vem à igreja? O texto desta noite nos mostra, por meio deste móvel sagrado, o altar, quais são os significados. O que significava aquele móvel no tabernáculo e para onde ele apontava? Quais são os significados do altar? O primeiro significado do altar é a justiça. A justiça. O texto começa descrevendo o altar. O altar era quadrado. Ele media, fazendo aqui as traduções, 2,25 metros de largura, bem mais largo que isso aqui, 2,25 de largura, por 2,25 de comprimento. Então era um altar grande, 2,25 e quadrado no seu formato. E a altura dele, a partir do solo, era de 1,35 m. O altar era, sem dúvida, o maior móvel do tabernáculo. Havia uma grelha em formato de rede, que também era feita de bronze, que deveria ser colocado dentro do altar. Uma grelha mesmo, como nós conhecemos em churrasqueiras. Porque no altar eram queimados as partes do animal. Então havia uma grelha dentro do altar, de bronze em formato de rede, ela era côncava, ali eram colocadas as peças dos animais para serem queimados, e também de bronze você tinha elementos e instrumentos para manipular estas carnes. Nós temos aqui no verso de número 3, farás também recipientes para recolher a cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos estes de bronze, para manipular ali todos os sacrifícios. O altar era feito de madeira, de acácia, mas ele era todo revestido de bronze. E o bronze tem essa resistência ao fogo. Lembre-se de que o altar, ele era feito para que o fogo nunca se apagasse. E os animais, as partes dos animais eram queimados. E de uma mesma peça de madeira, nas pontas deste quadrado subiam de madeira como que chifres, como que pontas, nas 4 pontas do altar. Essas pontas eram da mesma peça da madeira, mas elas também eram revestidas de bronze. Então você imagina um altar grande, quadrado,
com 4 pontas, elevado do solo, com uma grelha dentro, em formato de rede, e ali eram colocadas as peças dos animais para o sacrifício. Ele tinha então 4 chifres nos 4 cantos. Por que chifres? Na Bíblia, meus irmãos, chifre é sempre um sinal de poder. Chifre é sinônimo de poder na Bíblia. Tanto é que alguns versículos que são traduzidos para o português como força, no original, na língua original, está lá literalmente chifre. Por exemplo, Salmo 18:2, o Senhor é a força da minha salvação. Literalmente, o Senhor é o chifre da minha salvação. Os tradutores entenderam que eles preferiram, ao invés de colocar a palavra literal, colocar já o significado. E aí por isso ficou em português, o Senhor é a força da minha salvação. O altar então era o local onde esses sacrifícios eram queimados, e estes chifres, eles tinham um significado também, que daqui a pouco nós vamos analisar. Falando, irmãos, sobre o altar ainda, num texto paralelo, em Levítico 12:13, nós lemos o seguinte, sobre o altar. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não se apagava nunca do altar. Sempre havia sacerdotes colocando lenha para que o fogo ficasse sempre aceso. Aliás, colocar lenha explica porque o altar era oco, como disse o nosso texto. Ele era oco para que lenha fosse colocada, para que o fogo nunca se apagasse. E o povo trazia então os seus animais vivos para serem mortos ali no pátio, que era o único acesso que o povo tinha, e para que os seus pecados fossem então perdoados. O altar aponta para justiça. E como é que acontecia na prática? O ofertante então, aquele que havia pecado, ele pegava do seu rebanho um animal macho, sem defeito algum, e ele trazia até a porta do tabernáculo, anunciava o pecado pelo qual ele ia sacrificar. O sacerdote ia até ele colocava a mão no animal, o sacerdote colocava a mão sobre a sua mão, e com uma mão o sacerdote colocava a mão sobre o animal, e com a outra mão ele apunhalava o animal, que caía morto. O ofertante se afastava, e agora os levitas e os sacerdotes iriam trabalhar este animal, retirando a pele, retirando o intestino e cortando o animal, e cada tipo de sacrifício tinha partes exatas que deveriam ser colocadas ali, e eles cortavam as partes deste animal, colocavam ali no altar, para que o sangue escorresse, para que o animal fosse queimado. Observe que o altar era um local de justiça. Deus havia instituído que o salário do pecado é a morte. A forma então de obter-se o perdão e da justiça de Deus ser feita era por meio da morte. A palavra também nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, no altar é que o sangue era derramado para que houvesse remissão de pecados. Meus irmãos, é bastante claro para nós que já temos servido ao Senhor e lemos a Bíblia, que o altar apontava para Cristo. Que aquelas mortes que eram mortes de animais, que expiavam pecados, poucos pecados, apontavam para Cristo. O altar era lugar de justiça, e Cristo é a nossa justiça. E só em Cristo a justiça de Deus pôde ser satisfeita final e plenamente. Todas essas multidões de animais que foram mortos naquele altar eram sacrifícios que
eles tinham que ser repetidos, porque o povo não parava de pecar. O fogo não era apagado nunca, porque o povo não parava de pecar, e animais e sacrifícios tinham que ser feitos. Mas eis que Deus mandou o seu próprio Filho para, como um cordeiro santo, morrer uma última vez. O último sacrifício que remiu pecados foi um sacrifício perfeito, foi o sacrifício do próprio Jesus Cristo. Nas palavras de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da morte de Cristo, mais nenhuma gota de sangue foi necessária para expiar pecados. Então o altar aponta para Cristo. O altar é justiça e Cristo é a nossa justiça. E isso foi profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, Malaquias capítulo 4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Profecia de Malaquias quanto a Jesus Cristo: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos antes de Cristo, e Malaquias está profetizando que nascerá o sol da justiça, e ele trará salvação nas suas asas, e ele converterá corações. Em Atos capítulo 17, nós lemos que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Como? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão, e este varão é Jesus Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Paulo, aos Romanos, e nós estudamos esse texto hoje pela manhã, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não cairá sobre nós, a justiça de Deus caiu em Cristo. Este é o versículo da conversão de um monge agostiniano chamado Martin Luther, ou Martinho Lutero em português. Este monge, ele temia a Deus do mais profundo da sua alma, e o temor era de medo mesmo, era de horror, porque na cabeça de Martinho Lutero, ele entendia que um Deus santíssimo não poderia suportar seres pecaminosos. E o dia que este Deus santíssimo olhasse para ele e visse as suas iniquidades, ele estaria aniquilado. Por isso que Martinho Lutero não saía do confessionário. Por isso que Martinho Lutero limpava o piso do seu mosteiro e o piso ficava brilhando, porque ele fazia obras na expectativa de que Deus perdoasse os seus pecados. E ninguém limpava o piso do mosteiro tão brilhantemente como Martinho Lutero. Os padres tinham raiva dele, na verdade, os outros seminaristas e padres. Ninguém conseguia alcançar. Mas tudo isso fazia Lutero por conta do horror que ele tinha de um Deus santíssimo. E a equação na sua mente era muito clara: eis que há um Deus santíssimo, o dia que ele olhar para mim eu serei fulminado. E pela providência de Deus, numa noite, numa tempestade, Lutero ia caminhando para um determinado lugar, e um raio quase o atingiu. E ele entendeu que era Deus atrás dele, e ele deitou no chão, formato de cruz, dedicando-se à vida monástica. Ocorre que muito tempo depois, quando ele ensinava, e já padre, já doutor em teologia, quando ele ensinava a carta de Romanos aos seus alunos, ele se deparou com este versículo: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele escreve num dos seus livros que, a partir do momento que ele entendeu isso, foi como que as portas do paraíso se abrindo para ele. E ele entendeu que a justiça de Deus que ele tanto temia já havia sido aplicada em Cristo na cruz. Ele não precisava mais temer,
porque Cristo havia suportado toda a ira, toda a condenação, toda a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora o justo viverá pela fé. Ele não precisava mais temer. E este versículo produziu um impacto em Lutero, e ele se libertou de toda aquela opressão que a Igreja Católica Apostólica Romana exercia sobre as pessoas. E ele percebeu que ele não precisava mais temer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque Cristo recebeu toda a carga de justiça de Deus, para que nós, em Cristo, recebêssemos vida e recebêssemos salvação, e fôssemos assim justificados. Então Cristo é a justiça. Em Cristo Deus revelou toda a sua justiça. Paulo escreve em muitos outros lugares, por exemplo, Romanos 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E muitos outros textos, irmãos, nos mostram que Cristo é a nossa justiça. Por exemplo, Romanos 5:18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5:18. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por fim, Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o primeiro significado do altar é que ele é um lugar de justiça. Isso nos leva ao segundo ponto, ao segundo significado. O altar é lugar de substituição, é o segundo significado, substituição. Justiça, substituição. Por que substituição? Meus irmãos, Deus, ele se aproximou do povo, num primeiro momento no tabernáculo. Aquele povo no deserto sabia o que era morar em tendas, porque no deserto eles habitavam em tendas. Eles sabiam tudo sobre tendas. E Deus também veio habitar em uma tenda. O tabernáculo era uma tenda, era a morada de Deus. E eu sei que você entende que Deus é onisciente. Não há nenhum centímetro no universo em que Deus não esteja. Ele é maior que o universo, ele é um espírito gigantesco. Mas ele escolheu o tabernáculo para manifestar-se ao povo, para estabelecer ali um encontro com o seu povo. E ele não mandou que fosse construído um palácio, ele mandou que fosse construída uma tenda, da mesma forma que eles estavam em tendas. Ele veio e tabernaculou e morou numa tenda no meio do povo, uma tenda que era portátil, que era móvel. Assim que a nuvem avançava, era o sinal que o povo tinha que deveria avançar. Então eles desmontavam as suas tendas e desmontavam a tenda que era o tabernáculo. E carregavam aqueles móveis sagrados segurando varais, porque todos esses móveis sagrados tinham embaixo deles 4 argolas. E os varais passavam por essas argolas e eram carregados com 2 ou 4 homens, dependendo do peso, porque eram móveis pesados de madeira revestidos, no caso do altar, de bronze, e no caso da Arca da Aliança, revestido de ouro puro. Então, estes móveis eram carregados, cobertos, todos cobertos, nenhum deles ficava à vista, todos cobertos e carregados. E assim, meus irmãos, Deus coloca-se no meio do povo, naquela grande tenda. Esta tenda, ela era cercada por uma grande cerca, ela era rodeada por uma grande cerca. Esta cerca tinha 22,5 metros de largura
e 45 metros de comprimento. Então era um retângulo, né? Comprimento 45 metros, largura 22 metros e meio. Era um grande retângulo, a semelhança do terreno desta igreja, né? Que é bastante comprido e tem uma largura que não é tão grande quanto o comprimento. Então o tabernáculo era delimitado por uma cerca. Esta cerca, ela tinha bases de bronze, como que estacas de bronze, e entre as estacas, um pano de linho esticado de 2,5 metros de altura. Portanto, de fora, você não conseguia ver o que acontecia no pátio do tabernáculo, porque havia esta cerca de linho de 2,5 metros, uma grande altura, para que não fosse visto o que estava lá dentro. A área total do tabernáculo era de 1.000 metros quadrados, e a área do tabernáculo em si era de 100 metros quadrados. Então você observa que havia uma grande área no pátio, e era no pátio que ficava mais gente mesmo, porque no pátio ficava o povo com os sacerdotes que estavam trabalhando nos sacrifícios e os levitas ajudando. Mas dentro do tabernáculo você tinha 2 locais, como que 2 cômodos lá dentro. O lugar santo, em que só sacerdotes entravam, e o santo dos santos, que era menor, onde ficava a arca da aliança. E no santo dos santos, só o sumo sacerdote, só o chefe dos sacerdotes entrava uma vez ao ano. Então, a área do pátio do tabernáculo era grande, porque ali muitas pessoas estavam oferecendo os seus sacrifícios. Deus veio então morar com o seu povo. O tabernáculo pode ser visto como que um palácio, onde Deus está lá dentro. E onde Deus está é coberto de ouro. Tudo lá dentro era de ouro. Fora não, fora era de bronze. O altar era de bronze. Lá fora ficavam 2 móveis. O altar de bronze, grande, imenso, e a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos para mexer com a carne e depois lavavam de novo para voltar a mexer com as carnes. Então esses 2 móveis que ficavam lá fora eram de bronze, e todos os móveis que ficavam lá dentro eram de ouro. E aí nós percebemos uma diferença, não é? Porque Deus é o Santíssimo, o metal mais nobre está lá apontando para Deus, apontando para a realeza. Lá fora era bronze, porque lá fora não era realeza, lá fora era o homem pecador. Lá dentro era o Deus Santíssimo, era o Rei de todo o universo. Ouro lá dentro, bronze aqui fora. E assim nós temos esta disposição dos móveis. No altar, voltando ao nosso ponto, acontecia a substituição. Ao invés da própria pessoa pagar pelo seu pecado sendo sacrificada, Deus estabeleceu que animais poderiam substituir a pessoa. Veja aqui um Deus gracioso. Ele permitiu substituição. Não era você que ia lá ser sacrificado por conta do teu pecado. Você poderia pegar um animal, macho sem defeito, e oferecer como o teu substituto. Há uma fala no meio evangélico, um lugar comum, que diz que no Antigo Testamento nós temos a lei e no Novo Testamento nós temos a graça. Isso é bastante falado no meio evangélico, mas é errado. Porque nós temos no Antigo Testamento lei e graça. E nós temos no Novo Testamento lei e graça. Como assim? A lei no Antigo Testamento não precisa de muita explicação. Mas nós temos graça no Antigo Testamento. O fato de Deus criar um sistema sacrificial para que o povo obtivesse perdão, o que é isso senão graça? O fato de Deus propiciar que você possa levar um sacrifício para morrer no teu lugar, o que é isso senão graça? O povo tinha perdão a hora que quisesse, bastava arrepender-se dos seus pecados e levar o substituto, para que Deus lhes desse o perdão. Então nós temos lei e graça no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a graça é mais visível, mas nós temos lei também.
Ora, nosso Senhor Jesus não começa o seu ministério no Sermão do Monte, aprofundando e resgatando o espírito da lei dos 10 mandamentos? Jesus começa o seu ministério citando os 10 mandamentos. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão e chamá-lo tolo, já é passível de tribunal. E Jesus não veio para aliviar os 10 mandamentos. Ele veio para torná-los mais difíceis de serem seguidos, porque ele resgatou o espírito da lei. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Ora, Jesus não aliviou. Na verdade, ele resgatou o espírito da lei, porque a religião corrompeu tanto a palavra de Deus, que quando Jesus chega no Novo Testamento, eles são legalistas. Eles não matam, mandam matar e acham que não serão cobrados por isso. Eles não adulteram de fato, mas vivem com pensamentos maliciosos e acham que estão inocentes. Então Jesus resgata não apenas a letra da lei, ele não apenas confirma a letra da lei, mas ele resgata o espírito da lei. Não adianta nada você não matar, mas ter um coração cheio de assassinato. Não adianta nada você não adulterar nas vias de fato, mas você ter um coração malicioso e uma mente pecaminosa. Jesus resgata o verdadeiro espírito da lei, mostrando que a santidade deveria começar no coração e nos pensamentos. Então, como assim nós não temos lei no Antigo Testamento? Nós temos uma lei mais difícil do que a lei do Antigo Testamento, para mostrar que nós não somos salvos pela lei, para exaltar a grandeza da graça, a impossibilidade de salvação por lei, e as boas novas que são a salvação pela graça. E aqui, voltando ao nosso ponto, nós temos a substituição, a possibilidade de substituição, que é graça. Cristo é o nosso substituto. O altar, então, também, quando trata de substituição, aponta para Cristo, porque Cristo é o nosso substituto final. Isaías profetizou quase 1000 anos antes de Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Assim como um animal que era apunhalado, Ele estava levando os meus pecados, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, porque Ele não tinha. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, porque Ele era santo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele recebeu o castigo para que nós tivéssemos paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu para que nós fôssemos curados. Ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, não todos, a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, mostrando que Cristo é o nosso substituto. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o nosso substituto para levar o nosso pecado. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, 2 pontos, um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morre no nosso lugar, para que nós morramos. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi no nosso lugar. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito para que nós fôssemos feitos salvos. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único que faz a mediação entre nós e Deus, Ele é o único mediador.
o qual a si mesmo, 1 Timóteo 2,6, se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E por fim, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Um justo por todos os injustos, chamados para ser salvos. Então, o que significa o altar? Significa justiça, e Cristo é a nossa justiça. Significa substituição, e Cristo é a nossa substituição. E por fim, significa perdão. Significa perdão. O altar era o primeiro móvel que você via quando você entrava no tabernáculo. Os adoradores daquela época vinham buscando perdão de Deus para a sua vida. Era o que eles mais desejavam. O altar significa perdão. Deus instituiu então o sacrifício, o derramamento de sangue, para que as pessoas pudessem ter o perdão na sua vida. E assim nós temos esta graça, como nós já falamos. Voltando aos chifres do altar, você se lembra que havia aquelas 4 pontas, aqueles 4 chifres no canto do altar. Esses chifres apontavam também para a salvação. Por quê? Porque nós temos algumas ocorrências na Bíblia de pessoas que fugiram e se agarraram nos chifres, buscando salvação. 1 Reis 1:50 e 51 diz assim, porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão, eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar dizendo, jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. Mais adiante, em 1 Reis 2:28, chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Então, o altar apontava para a salvação, para perdão, e naquela época, agarrar-se nos chifres do altar era pedir salvação em Deus. Era nestes chifres, nestas pontas, que os sacerdotes aspergiam o sangue dos sacrifícios. Êxodo 29:12. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Então havia tipos de sacrifício em que o sacerdote colocava sangue no chifre, nesses 4 chifres. O altar, meus irmãos, significava perdão e, é claro, apontava para Cristo. O sangue que era derramado ali, que era remidor de pecados, apontava para o sangue de Cristo, que foi derramado no madeiro. Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus fala como um sacrifício falaria, como um sacrifício falaria. O meu sangue é derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, um perfeito sacrifício. Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de Deus, o sangue de Cristo. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E agora um texto maior, meus irmãos, que ele faz essa ligação entre o sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento e o sangue de Cristo Jesus. É um texto maior, atente a cada palavra.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, eu estou em Hebreus 9, 13 e 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É agora que entra Cristo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então note que o texto relata como bodes e touros foram mortos no passado e como agora Cristo, ele se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de todos. E fechando com o Apocalipse, que fala tantas vezes em sangue, Apocalipse 7,14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22,14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então o altar, meus irmãos, era lugar de perdão para aquele povo. E é lugar, e Cristo é a nossa fonte de perdão. O altar apontava para Cristo, porque Cristo é o nosso perdão. Concluindo então, quando você vem cultuar a Deus, qual é a sua expectativa maior? Você vem esperando o quê? Ora, venha esperando o perdão de Deus. Venha entendendo que Deus, Ele é generoso em perdão. Ele perdoa a nossa vida. Meus irmãos, nós temos a oração de confissão de pecados no nosso dia a dia. Nós oramos constantemente pedindo perdão a Deus. E deve ser assim mesmo. Os escribas e fariseus no Novo Testamento, eles se achavam muito santos. Eles dificilmente pediam perdão. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu, não é? Do publicano e do fariseu. E você se lembra de como foi a oração do fariseu? Ele não pediu nada naquela oração. Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, faço jejum 2 vezes por semana, e não sou como este publicano aqui do meu lado. Não pediu nada para Deus, não pediu perdão a Deus. Aí diz Jesus, uma parábola dita por Cristo. Aí diz Jesus: enquanto isso,
O publicano nem ousava levantar a cabeça, mas esmurrava o peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Conclusão de Jesus: digo-vos que este saiu justificado, e não aquele. E não aquele. A oração do fariseu não subiu 1 metro de altura. A oração do publicano chegou aos altos céus, porque foi uma oração de arrependimento, porque ele precisava do perdão de Deus. Essa deve ser a nossa atitude quando nós estamos diante da presença de Deus. Reconhecer que nós nada somos, e que Deus é tudo, e que Ele é o nosso perdão, e que se não fosse a graça e a misericórdia dEle, nós não seríamos nada. Nós não estaríamos vivos aqui, nós já teríamos sido fulminados. Mas a sua graça é maior que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Cristo nós temos o perdão perfeito. Então Cristo é a nossa justiça, Cristo é o nosso substituto, Cristo é o nosso perdão. E se Cristo é tudo isso, como nós devemos viver, nós que somos discípulos de Cristo, que devemos imitá-lo? Primeiro, Cristo é a nossa justiça. Então, não devemos confiar nos nossos méritos, nas nossas obras, em quem nós somos. Porque, como foi dito hoje pela manhã, todas as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia, não ganham 1 centímetro de salvação. A nossa salvação é conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então, não confiemos em nós mesmos, confiemos em Cristo e vivamos em obediência, não porque a obediência nos dá alguma coisa, mas por gratidão, porque Cristo obedeceu perfeitamente e morreu sem culpa para que nós tivéssemos a salvação. Então agora é nosso prazer obedecê-lo, nós vamos obedecer por gratidão. Cristo é o nosso substituto. Isso nos ensina, meus irmãos, num nível muito menor, não é? Porque nós não temos condição de substituir ninguém, mas nos ensina um amor abnegado, que foi o que Cristo teve. Cristo, Ele não olhou para os seus interesses, Ele era santo, Ele aceitou vir a este mundo, assumir uma natureza humana, obedecer toda a lei e morrer sem culpa por amor a nós. É um amor abnegado. Isso nós podemos seguir, ter um amor abnegado. E aqui eu me lembro da história daqueles jovens que queriam evangelizar uma ilha que era cheia de escravos, 2 jovens da Morávia, 2 jovens moravianos. Eles tomaram conhecimento de que havia uma ilha perto da região deles, em que havia ali um senhor de escravos que havia comprado muitos escravos para trabalhar nesta ilha, e eles queriam ir lá evangelizar esses escravos. E eles foram falar com este senhor, este homem muito rico, se eles teriam permissão para ir até a ilha para evangelizar aquelas pessoas. E o homem era um ateu, e ele disse: de jeito nenhum, eu não quero que vocês vão dizer essas besteiras aos meus escravos, não permito de jeito nenhum. E aí os jovens fizeram uma proposta para ele: e se nós formos como escravos para servir o Senhor para sempre? Para sempre, não haveria volta. Nós temos a permissão para pregar o Evangelho? E aí aquele homem disse: assim sim, se vocês vão ser meus escravos, vocês têm a permissão. Esses jovens se despediram dos seus familiares, disseram um adeus, porque eles nunca mais voltariam. E eles partiram para aquela ilha, para nunca mais voltar. Mas eles deram as suas vidas por amor a Cristo, para pregar o Evangelho. Assim, meus irmãos, o nosso amor deve ser abnegado. Nós estamos neste mundo como missionários, para pregar o Evangelho de Cristo. E devemos pensar menos nos nossos interesses próprios, menos no nosso conforto e mais na missão. Qual é a missão? Fazer discípulos para Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo. Um amor abnegado nos levará a isso. E por fim, Cristo é o nosso perdão.
Agradeça a Deus pelo perdão que você tem. Valorize esse perdão, porque só tem perdão de Deus aqueles que foram resgatados por Ele. E Ele nos perdoa diariamente. Entenda a grande bênção que é nós pecarmos e podermos apagar isso com o coração arrependido, buscando ao Senhor e pedindo perdão. E santifique a sua vida para que você retribua cada vez mais a graça e a bênção que é ter o perdão de Deus na tua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.